Hi guys, Jennifer here. Boa noite, boa noite. Vou incluir aqui a Sam. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Hello, hello. Sejam bem-vindas, pessoinhas que estão entrando. Hello. Hello, Sam. How are you? I'm good. How are you? Doing good too. Hi, Fátima. She said hi, Jennifer. Gostei do Hi Jennifer. Acho que ela Vou mandou dizer antes de você Hi entrar. other people. Acho que ela mandou antes de você entrar. Hello, Okay. hello, students. Sejam bem-vindos a mais uma. Opa, cadê essa menta? Yeah, things are falling. Não, não? Vou cair? Não, sumiu tua imagem, mas você já está de volta. Hello, Ok. Sônia. Sejam bem-vindos a mais uma live na nossa rotina semanal. A nossa live de hoje é como introduzir o inglês no seu dia a dia. Hi, Samantha. Samantha está travada. O som tá legal aí, pessoal? Tá todo mundo ouvindo direitinho? Ah, obrigada, Carmen. Thank you. Pois é. I like blue. Vamos ver, cadê Samantha? Vamos convidá-la novamente. Então, o nosso assunto hoje é maneiras de introduzir inglês no seu dia a dia, né? Eu vou começando aqui enquanto a Samantha entra. Ah, tá aí Hello. ela de volta. Deu certo agora? Deu Nossa, certo. Uhum. não tá. Aqui choveu mais cedo, faltou luz, então pode ser que a minha internet esteja oscilando, tá? Tá. I'm so sorry. Não, it's ok, tá instável. Eu comecei dizendo que a gente está falando sobre maneiras de introduzir o inglês no nosso dia a dia e agora ia dar um exemplo aqui para o pessoal. Que uma coisa bem comum hoje em dia é ter Alexa ou Siri em casa, né? Então, uma das dicas que a gente dá é tu conversar com a Alexa, trocar uma ideia em inglês, ou mesmo com a Siri no teu iOS, e conversar. Assim como a gente faz em português, que às vezes pede para a Alexa contar uma piada, ou contar uma história, ou dar um fato, uma curiosidade, alguma coisa assim, né? Tu pode fazer Uhum, isso em inglês também, né? Então, uhum, praticar inglês com a tua amiga virtual. uhum. Isso é uma boa dica, principalmente para quem tem vergonha. Porque daí a pessoa tem vergonha de falar na frente dos outros. Então, assim, a Uhum. Alexa e a Siri, elas não são pessoas, não vão rir de ti. Apesar de que ninguém vai rir. Mas, assim, na nossa cabeça, a gente acha que vão rir, então tá. Sim. Então, pelo Uhum. menos é uma forma de você praticar. E aí também, assim, se você tiver com a pronúncia falando alguma coisa que não condiz, ela vai dizer, não entendi o que você falou, enfim, né? Então, assim, ou então vai te mostrar outra coisa, daí também tu vai ver que tu não tá pronunciando a coisa certa. É uma boa prática. É a Uhum. Siri ou a Alexa. É sensacional isso de tu poder fazer a pronúncia certa, ou então pedir a pronúncia certa. E assim, às vezes a pessoa também não tem com quem praticar, né? Não é só Uhum, vergonha, não tem com quem praticar, ou não tem com quem praticar naquele momento. Então já tá valendo. uhum. Exatamente. Vale tudo. Tudo vale, né? Então, essa é uma Exatamente. boa maneira. Você tá ali, né? Chama a sua Alexa, play, aí pede o nome de uma música, por exemplo, alguma coisa assim, né? Uhum. É uma boa maneira. Very Isso good. aí. Outra boa maneira de praticar inglês e inserir isso no teu dia a dia, e acho que a Samantha já deu essa dica por aqui há muito tempo atrás, era de etiquetar
em inglês as partes da casa, os itens dentro de casa, né, Sam? Very good. Isso Colocar. mesmo, assim, coloca na porta, nos móveis, nos utensílios, tudo que você puder nomear dentro de casa, coloca, porque cada vez que você passar por aquele lugar, você vai estar vendo o nome daquelas coisas. Então, é uma boa maneira de ficar, de praticar. Você pode fazer por semana, pegar 10 itens por semana, por exemplo, né? Então, fazer a cozinha, também fazer por cômodo, né? Uma semana você faz uma cozinha, depois o banheiro, o quarto, enfim. Então, é uma boa maneira também de você estar estudando sem estar estudando. E você vai estar vendo aquelas palavras e vai estar aprendendo aquele vocabulário. Exato, né, a gente está convivendo ali com aqueles objetos, vai ver todo dia aquilo ali, com certeza tu já vai incorporar isso no teu vocabulário com muito mais facilidade, né? Hoje em dia está muito mais fácil de introduzir o inglês, né, no dia a dia. Com eu certeza. Me lembro quando eu era mais jovem, faz pouco tempo, né, alguns aninhos. 2 anos assim, atrás. Uns 2 anos atrás. Nossa, até para ouvir música tinha que ter o cassete. Sim, a gente E tinha aí, que caçar as assim, não músicas tinha na internet, rádio. não tinha nada. Hoje é Pegava o muito material em fácil. inglês escrito, nossa, era glória. Hoje não, hoje tem muita coisa que a gente pode fazer, né, para introduzir. Tradução de música era assim, nossa, conseguia tradução da música tal. Sim, exatamente. Me lembro quando o professor de inglês fazia uma aula especial. Hoje nós vamos trabalhar a música tal, que era uma música bem popular. Nossa, tu tá numa parceria, agora finalmente eu vou entender o que quer dizer aquela música. Exatamente. Não era fácil, não era fácil. A galera que nasceu com o Google não tem noção como é que era a nossa vida. É verdade. Uma simples pesquisa era uma tarefa, né? Sim, era uma tarde na biblioteca, lembra? Hoje é muito fácil, assim. Então, ao mesmo tempo, assim, que a internet encurtou as distâncias, ela encurtou entre as pessoas, ela encurtou a distância entre a gente e a informação também, né? Então, agora tu pode ter alcance, falar com outras empresas, né? Te aplicar para trabalhar no exterior e conseguir todas as ferramentas que tu precisa na internet também, né? Com certeza. Outra maneira interessante que a gente pode incorporar o inglês no dia a dia é organizar as suas tarefas semanais ou diárias em inglês. Então, por exemplo, assim, eu tenho algumas coisas para fazer na rua hoje. Eu vou procurar como é que fala, ir na padaria, ir ao banco, tirar dinheiro, me encontrar com tal pessoa, enfim. Como é que eu falo? Vou pesquisar como é que eu falo aquilo e vou fazer aquela lista em inglês em vez de fazer em português. A mesma coisa, dentist appointment, por exemplo, você tem que ir no dentista, dentist appointment, doctor's appointment. Então, anota as coisas na agenda também em inglês. É uma outra maneira de conseguir bastante vocabulário e tá treinando o seu inglês. E como tu já falou por aqui, né, são coisas que têm a ver com o nosso dia a dia. Então, é um vocabulário que tu tá aprendendo que tem a ver com a tua vida, que é útil para ti. São coisas que tu usa, né? Coisas que já são da tua rotina, está na tua agenda, porque são coisas que tu tem o hábito de fazer, ou que, enfim. Então, é um vocabulário que tu precisa, é direcionado, né? Então, essa eu acho uma baita dica. Sempre que a gente consegue direcionar, aprender alguma coisa que está no nosso dia a dia, uma coisa que a gente vai usar, se torna muito mais relevante aquele aprendizado e é muito mais fácil da gente aprender. Sim. Porque como a gente já falou aqui, o cérebro ele precisa entender por que ele está aprendendo aquilo, por que aquilo é importante. E essa é uma maneira de fazer isso estando aqui, não estando lá, né, no exterior, estando aqui, uma maneira de fazer isso. A Fátima falando que no tempo dela as músicas eram dos Beatles. Daí devia ser mais difícil achar a tradução ainda, né? Tinha algumas que vinham, né, no disco lá, vinha a música com a tradução, mas a letra com a tradução, mas isso eu acho que já mais perto dos 90 quase ali, eu acho, não sei. Antes disso era mais difícil. Né? Não, isso é muito antes do meu tempo.
Eu também só ouvi falar, eu não vivi isso, né? Eu só ouvi falar que era assim. Ai, ai. O que mais que temos de dicas, Sam? Procurar receitas em inglês. Você pode fazer isso. Se você tem o costume de procurar receitas, você pode fazer isso da mesma forma. Por exemplo, assim, eu vou hoje quero cozinhar tal coisa, em vez de eu procurar em português, eu vou procurar em inglês. Uhum. Aí, além de eu aprender as palavras para aquecer, misturar, bater, cozinhar, fritar, enfim, eu também vou aprender o nome das comidas. Então, ovos, leite, manteiga, enfim, né? Sim. Mas, digamos assim, no meu caso, que eu não tenho costume de procurar receita, eu faço o que eu sei, que não tenho esse costume de procurar receita. Eu posso fazer isso como um projeto especial. Então, por exemplo, assim, eu vou fazer uma coisa diferente. Esse fim de semana, eu vou aprender a fazer um brownie, por exemplo, usando uma receita em inglês. Então, faça isso. Não precisa. Se você não tem esse costume, você pode fazer como uma coisa extra também. Então, Exato. vai ali, procura uma receita. E não só receita de comida, você pode também pesquisar como fazer algo, por exemplo. Tutoriais, isso é uma outra coisa que a gente também já deu a dica aqui. Já falou, Vídeos de tutoriais são muito interessantes da gente aprender, da gente assistir em inglês. Por quê? Porque tem o componente visual. A pessoa está, até mesmo receita, não pegue só a receita. Se você puder pega o assistir vídeo, né? vídeo da pessoa fazendo, facilita. Melhor. Porque tudo que tem o componente visual ajuda no entendimento e facilita na hora da compreensão. Então, se você precisa arrumar alguma coisa, por exemplo, ontem a gente foi instalar um chuveiro. E a gente não, nem eu nem minha filha, a gente nunca tinha instalado chuveiro antes. Então, eu até disse para ele, vamos procurar na internet, mas no fim, meu irmão deu todas as dicas, não precisou. Mas eu poderia, por exemplo, ter entrado no Google, a minha ideia era essa, entrar no Google, ver como que instala o chuveiro. Um vídeo. E ver um vídeo. Então, eu posso fazer isso em inglês. Claro. Aí eu vou estar vendo a pessoa fazendo e vou estar ouvindo ele fazer, narrar o que ele está fazendo. Então, isso facilita na hora da gente aprender coisas novas, porque tem o componente visual. Isso. Né? E no caso das receitas ali, né, das comidas, assim, a gente, claro, vai aprender o nome de cada item e vai aprender o nome dos pratos também, o que vai ser útil, por exemplo, se tu for viajar, tu já vai saber, pelo menos, pedir as coisas que tu gosta para comer, né? Exatamente. Vai saber não só os ingredientes, mas o nome do prato, exatamente. E aprender também o nome dos ingredientes, até porque se tem alguma coisa que você é alérgico, intolerante. Isso, ou que não gosta. Você já sabe falar aquilo, já sabe ler aquilo, para quando for num restaurante não comer, não pedir aquilo, né? Exato. Eu, por exemplo, tem várias coisas que eu não gosto, então eu teria que estudar bem, fazer uma listinha, assim, aprender bem, porque eu sou bem chata para comer, então... Né? Quem é assim que nem eu tem que fazer uma listinha, assim, né? No teu caso, talvez seja mais fácil fazer listinha do que tu gosta, então deve ser mais curta, né? Só isso aqui. Geralmente a gente aprendeu que a gente aprendeu que não pode comer é mais importante, né? E aí o que gosta, o que não gosta talvez não precise, né? Não tem que ter uma coisa que tu, não, isso momento. Não pode, não pode estar, que também é uma questão também, né? Isso aí. Very good. Outra dica boa é tu aprender, e até bem útil para viagens também, né? Mas tu aprender frases que tu usa no teu dia a dia, assim, as frases que tu mais fala, então tu aprender de novo, porque são coisas que te interessam, né? Então tem aquele componente da contextualização, de tu saber por que tu tá aprendendo aquilo, de tu ter uma motivação para aprender, porque são coisas que tu usa, coisas que tu vai usar, coisas que tu precisa saber, né? Então, traduz as frases que tu mais usa, escreve, traduz, pode botar lá no teu dicionário, né? Em alguma partezinha lá do dicionário que a gente já deu a dica para tu criar, e fazer essas frases. E, da mesma forma, se tu, por exemplo, tiver uma viagem, tu também saber as frases assim que tu com certeza vai precisar usar para ter aquele reforço ali caso dê uma esquecidinha na hora, né? Mas também não é só necessariamente quando a gente viaja. Você pode aprender as frases que você fala mais no dia a dia para usar elas no dia a dia. Então, assim,
se for para você mesmo, tá sozinha, então agora sim, por exemplo, let's eat, vamos comer. Enfim, o que quer que seja, você pode praticar com a sua família ali, pode falar sozinho, pode gravar, pode falar na frente do espelho. Porque se você falar, eu, por exemplo, eu falo sozinha direto, né? Tô em casa sozinha, eu tô conversando comigo mesmo. Claro, E aí o naturalmente. então, eu posso falar algumas coisas em inglês, né? Então eu posso trazer aquelas frases, ou vou praticar aquelas frases em inglês. Ou quando eu falo com meus gatos, por exemplo, né? Sei lá, as coisas que eu mais falo para eles, posso aprender a falar aquilo em inglês. E é uma maneira de praticar, é uma maneira divertida, e são coisas que são importantes para mim, são relevantes para mim, Com né? Não vou certeza. aprender uma frase que eu nunca vou falar em inglês porque não é relevante para mim. The book is on São the table. assuntos. Exatamente. Quantas vezes na vida tu vai falar do book is on the table? Talvez uma vez tu vai falar isso, né? Então, assim, são coisas relevantes para nós que a gente acaba praticando de uma forma mais divertida e mais relevante, que é bem importante. Eu tava rindo antes, Sam, porque o primeiro exemplo foi de comida, né? Tipo, que a gente e aí alguém comentou conosco que a gente fala bastante de comida, né? Mas alguém aí se identifica que tá sempre falando de comida? Se alguém se identifica com a gente, se manifesta aí pra gente assistir sozinha. Mas é um assunto que a gente gosta bastante. Então, vira e mexe, e os exemplos por aqui vão ser isso. Bastante comida, exatamente. Isso também a gente usa bastante exemplo de exercício físico, que a gente também faz exercício físico para gastar as quantidades de comida que a gente come. E por falar em comida, não só sobre comida, mas por falar em comida, outra dica muito boa é fazer a lista de compras em inglês, né? Só que não precisa ser lista de compras só do supermercado, só de comida, né? Pode ser lista de compras de outras coisas também. Mas a de comida também. Então, tu fazer nessa época que tem volta às aulas, né? Vai fazer compra do material escolar, seja do seu filho, seja do seu próprio. Porque tu inglês, é uma boa maneira. Tu amplia bastante o teu vocabulário e de maneira fácil, assim, porque são coisas que tu vai comprar, tu vai ver, tu vai associar, como tu disse, tem o componente visual, porque tu vai procurar aquilo, né? Então, sei lá, tu vai numa feira de volta às aulas, tu vai procurar uma série de itens, assim, que são coisas de uso comum, assim, diário, né? Que vão ser bem úteis. E da mesma forma com as comidas, ou então se tu vai sair para comprar roupas, tu anota o que tu precisa, porque às vezes a gente volta com 300 coisas e não compra o que precisava, né? Mas assim, aí já é outra outra questão. Mas assim, também é outra live. Porque são coisas que são do nosso dia a dia, né? E o interessante, assim, é que principalmente coisas de material escolar, falando material de escritório, material escolar, quando você for comprar muita coisa, você vai ver na embalagem a palavra em inglês. Eu estava reparando isso, que a gente estava vendo essa semana material escolar com a minha mãe, e muitas coisas, assim, por exemplo, canetinha, dizia ali marker, lápis, pencil, então alguns você vai encontrar as palavras mesmo aqui no Brasil, né, nas embalagens, às vezes, então assim, aí você começa a identificar isso, e isso ajuda também a gravar esse vocabulário novo, com certeza. Uma coisa relevante. Com certeza. E Sam, a gente tem, acho que, umas lives falando sobre material de escritório, né? Então, quem quiser se inspirar para fazer sua lista, tem materiais lá. Quem quiser se inspirar para fazer suas listas de volta às aulas, pode procurar nossos vídeos lá no YouTube, ou no Instagram, no Facebook, que a gente fez umas lives sobre isso. Isso, pode aprender bastante coisa lá. Isso aí. Very good. O que mais? Uma dica boa também que em termos de tecnologia é mudar o idioma do celular e do notebook, né? Na verdade, todos os aparelhos eletrônicos que têm algum tipo de linguagem de menu, que você pode escolher, você pode também, trocar. Né? Exato. Porque também tu vai vendo, assim, tu vai
né? E a maioria, por exemplo, no celular é tudo com ícone, tu já sabe o que é aquilo em português, vai facilitar muito para ti. E aí tu já vai também aprendendo vocabulário sem se dar conta, né? Praticamente sem se Uhum. dar conta e de maneira fácil, assim, né? Então, eu Uhum. acho uma dica muito boa essa, porque tu te acostuma com aquilo, as palavras, assim, elas vão fazer parte do teu vocabulário bem rápido, assim, bem rápido. Uhum. Eu já fiz, já Até usei essa... mesmo, Hum. pode falar, pode falar. Não, eu ia dizer que eu já usei essa estratégia estudando outras línguas, assim, e é muito legal. E realmente, assim, tipo, mesmo coisas que eu... Tem coisas que eu já esqueci, assim, que eu estudei, mas as coisas do celular que eu tinha, assim, eu ainda lembro. Uhum. É bem interessante. Também dá para fazer isso nas redes sociais, você pode mudar também a linguagem das redes sociais. Isso. A linguagem não, perdão, a língua, né? E aí, essa é outra maneira também. Então, na verdade, assim, ó, tudo que você puder mudar a língua, puder escolher